Nós precisamos colocar a nossa fé na palavra de Deus. Uma das dificuldades que muitas pessoas estão enfrentando, e não são poucos os números que nos levam a trazer essa palavra nesse sentido para você. São pessoas que estão ouvindo a palavra, que estão buscando a Deus, mas não estão recebendo uma resposta. E a resposta aos olhos destas pessoas, aos olhos daquele que está esperando uma promessa se cumprir, talvez seja tardio, talvez seja muito demorado. Eu já ouvi muitas pessoas falando de forma errônea, uma frase, cunhada com a intenção de falar que Deus resolve, que Deus ele traz sim solução para os problemas. A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele não tarda. Mas há uma frase dita que o Senhor tarda, mas não falha. Eu acho que é o contrário. Deus nunca tarda, muito menos Deus falha. Deus nunca falha. Deus nunca deixa você à deriva. Deus nunca deixa você à mercê dos problemas como se você fosse alguém esquecido por Deus. Muito pelo contrário. Eu creio que Deus sempre está disposto a nos abençoar. Só que nós precisamos conhecê-lo na sua profundidade, na sua largueza de entendimento. Note que a leitura bíblica, ela nos faz crescer. A leitura bíblica nos faz aprender as coisas da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é expressada. Como que a vontade de Deus é expressada? Através da palavra. É na palavra de Deus que você encontra, é na palavra de Deus que você acha descanso, é na palavra de Deus que você encontra conforto para vencer os teus dias, para passar, talvez, no seu coração, aquilo que você talvez tanto espere e não acontece. Abraão, ele foi um alvo do Senhor para prometer a ele uma bênção tal que até alcançaria todas as nações. Hoje nós somos abençoados, todas as famílias da terra são abençoadas em Abraão. E Abraão, por sua vez, ele tinha uma direção. E Deus, aos olhos de Abraão e também de sua esposa Sarai, estava demorando de completar aquilo que Deus havia prometido. Deus prometeu, só que parecia estar demorando. E o grande problema que nós enfrentamos é que nós não temos paciência para esperar a coisa acontecer. E em Gênesis capítulo 16, temos um exemplo de que se nós não damos atenção à palavra, à vontade de Deus, até pessoas bem intencionadas, até, por exemplo, uma pessoa muito próxima de você, pode trazer a você uma palavra, trazer para você uma direção, para você melhorar, para você crescer, para você estar de pé, para você talvez até sair da tristeza do que você está passando naquele momento. Só que aquela palavra, se ela não veio de Deus, ela pode atrasar a bênção que o Senhor tinha para você. E eu posso te provar isso aqui na leitura. Versículo 1 de Gênesis 16 fala assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Versículo 2. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, e porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Como Deus tinha dado uma palavra para o Abrão, quando ouviu a esposa falar: olha, já que eu não posso gerar, você pode então ter a minha serva, a egípcia Agar, e ela com certeza vai poder gerar filhos para você. Ela vai poder entregar para você o que eu não posso. E aí então a promessa de Deus vai se cumprir. Deus vai entregar para você o filho que você tanto espera. Agora, olhando por um lado, a mulher quis fazer que o Abrão tivesse a sua geração dando sequência. A Bíblia fala que tinha cerca de 75 anos quando Abrão recebeu uma promessa. Talvez aos nossos olhos, porque recebemos uma palavra e muito tempo vai passando,
a impressão que se dá é que Deus não está disposto a fazer nada. No entanto, que você percebe que notoriamente o Abrão recebe a esposa dizendo: olha, se você tiver um relacionamento com Agar vai gerar filhos para você. E automaticamente a Bíblia relata que Abrão ouviu a sua esposa. Eu acredito que uma pessoa pode estar muito bem intencionada, mas ela possa te desviar do caminho de Deus. Ela pode tirar você da presença de Deus. Há um livro muito conhecido, milhares e milhares de livros vendidos, milhões de livros vendidos em todo o mundo, de John Bunyan, um escritor que fala sobre o peregrino. Nós temos que aprender e ter um cuidado para que no decorrer da nossa vida nós não venhamos pegar atalhos ou até escutar pessoas que, bem intencionadas no seu coração, venham tentar tirar você do caminho da promessa. Porque muitas pessoas surgem querendo ajudar, mas sem direção de Deus. Vão surgir pessoas que Deus envia? Com certeza, não tenho sombra de dúvidas que Deus envia pessoas para nos ajudar. Mas eu tenho certeza também que ninguém pode vir nos ajudar trazendo uma palavra diferente daquilo que Deus já me deu. A promessa que Deus deu a Abraão é que ele seria pai de nações e teria um filho, o filho da promessa, que mais tarde, depois de 25 anos, se tinha 75 anos quando recebeu a promessa, quando chegou aos 100 anos de idade, ele recebeu então a palavra. Ele recebeu a palavra, a promessa cumprida com o Isaac nascendo. Sarai, sua mulher, Sara agora recebe a graça de Deus e Deus então faz que ela conceba, que ela venha ter um filho. Passou 25 anos. Talvez para você 25 anos seja muito tempo. Só que se olharmos no contexto histórico, você vai perceber que o Abrão, ele tomou uma decisão errada. Ele tomou uma decisão de ouvir a sua esposa. Você já deve ter ouvido falar dos carreirinhos, do corta-caminho, do atalho que algumas pessoas tomam. Tomar atalhos podem parecer mais fáceis e mais simples para que você chegue aonde você quer. Porém, existem lugares que você precisa passar, que você precisa chegar. Se Deus preparou num caminho, um trilho, coisas para que você cresça, para que você melhore no seu caminho, e você não passar por ele, você vai ter que passar em algum momento da tua vida. Então, a presença de Deus, ela vai te fazer descansar no caminho que Ele trilhou, do qual Ele preparou. Deus já havia preparado tudo para ele, mas ele foi ouvir a esposa. Às vezes é assim, eu não estou falando agora que o marido não tenha que dar ouvidos à sua esposa, conversar com ela, ter um relacionamento de um e o outro conseguirem se compreender, falarem acerca dos assuntos da família para que resolvam juntos. Sim, isso é legal. Agora, o que nós não podemos fazer é ouvir alguém e deixar a palavra. Eu vou te dar um exemplo para você. Eu me lembro ali quando muito jovem, eu lembro quando eu aceitei Jesus, quando eu tinha ali meados ali dos meus 20 anos, eu lembro que eu comecei a ir para a igreja, estava indo num processo de libertação, ouvindo a palavra, crescendo, né? E eu me lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo, e essa pessoa chegava final de semana, ele ia lá na minha casa, e ele falava assim, olha, hoje eu trouxe uma caixa de cerveja para a gente tomar. E eu já havia falado, olha, eu não bebo mais. Eu não tenho mais essa prática, eu não quero mais beber. Eu não quero mais essa vida, que essa vida não é boa, minha família sofre por causa disso. E ele falou, não, mas você pode beber sim, a Bíblia diz que você pode beber, mas não pode ficar bêbado. Aí eu falei, puxa, mas é verdade isso? A Bíblia fala isso? E às vezes é assim que acontece. Coloca para mim o versículo de número 3 na tela, por favor. Versículo 3 do livro de Gênesis 16. Diz assim, assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Versículo 4. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Veja como que são as coisas. Essa pessoa que muitas vezes te influencia você a fazer uma coisa que ela diz, não, é da Bíblia, é de Deus isso, não, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Se fosse de Deus isso aqui começaria a acontecer?
dentro de uma casa onde havia paz, agora a esposa é desprezada, porque agora quem carrega um filho não é a esposa dele, é a serva, a egípcia Agar. Então veja que onde Deus está não tem confusão. Onde Deus está, onde o Senhor está junto, onde Deus está direcionando, Deus não coloca você no rabo do foguete. Ele não coloca você em situações difíceis, ele te faz trilhar por um caminho santo. Então veja que a situação que Abraão se colocou foi uma situação que prolongou a bênção. O que é prolongar? Demorou. Porque eu posso dizer para você, lá no versículo 16, Gênesis 16, versículo 16, olha quanto tempo passou de espera. Gênesis 16, 16 fala assim: e era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Passou então 11 anos. 11 anos. Quem talvez no lugar de Abrão não faria a mesma coisa? Porque o Abrão passou 11 anos e ele deveria ter pensado, será que Deus não deu atenção? Eu acho que deu, acho que é eu que tenho que fazer. É eu que tenho que, eu vou tomar uma atitude. Deus disse que eu vou ter um filho, então eu vou fazer alguma coisa. E ele então tem esse relacionamento com Agar. Agar está gerando o filho dele chamado Ismael quando ele tinha 86 anos. Do dia da promessa até o nascimento de Ismael foram 11 anos. E às vezes nós temos uma sentença no coração de que Deus não vai responder. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10, versículo de número 36. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Depois de ter feito a vontade de Deus. Você quer a promessa realizada? Você quer ver o milagre acontecer? Já contemplar o que você tanto espera? Para isso você primeiro precisa obedecer a Deus. Primeiro você tem que cumprir a palavra. E para isso você vai ter que ter paciência. São 11 anos de espera de Abrão, que poderia chegar agora a bênção dele, mas não, ele foi primeiro tentar de alguma maneira fazer que Deus ficasse de lado e ele fizesse do jeito dele, depois ainda quisesse pedir glória a Deus. Ó Deus, eu tive o filho que o Senhor disse, obrigado, viu? Só que Deus depois disso passa um longo tempo sem dar uma palavra a Abrão. Homem que a Bíblia diz que Abrão era amigo de Deus. Deus traz um silêncio para Abrão. Passa um tempo que Deus não dá nenhuma direção mais para Abrão, porque ele deu ouvidos à esposa. A esposa não estava mal intencionada. A esposa não tinha maldade no seu coração. Só que ela não esperou o tempo da promessa. Ela não esperou o tempo de Deus. Ela não esperou completar aquilo que Deus prometeu que faria. Por que muitas pessoas não conseguem esperar o tempo de Deus, não conseguem pleitear, confiar? Versículo de número 37. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Toda pessoa que crê na palavra de todo o coração, ela não duvida. Ela crê de todo o coração que vai acontecer. No entanto, que você veja que Abrão passou 11 anos aguardando. Ele não tomou decisão por si só. Só que me lembro de um dia que o apóstolo Paulo disse: quem está incitando vocês? Acha para mim esse versículo aí. Quem afastou vocês? Corrieis bem. Corrieis bem. Vocês estavam correndo bem, por que pararam? Você estava indo numa levada boa, você estava indo na direção de Deus, por que parou? Por que desistiram? Corrieis bem. Quem persuadiu vocês para que vocês desistissem? Põe tela cheia, por favor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a verdade?
Quer dizer, nós começamos pela fé. O pastor dá a palavra, você fica, Deus, eu acredito, o Senhor vai mudar minha família, o Senhor vai trazer a transformação para dentro da minha casa, eu vou ser liberto, eu vou ser livre, eu vou ser curado. Os anos vão passando e ao invés de você permanecer perseverante, você vai desanimando. E aí tudo que tentam colocar no seu coração, tudo que tentam falar para você, você acaba aceitando. Ah, pastor, eu vou falar para o senhor, o médico disse que não tenho o que fazer, o médico disse que eu vou ter que tomar esse medicamento o resto da minha vida, eu passo mal com esse remédio, eu não consigo comer direito, eu só tenho emagrecido, eu estou passando mal, pastor, é tanto corticoide que eu estou tomando, pastor, eu estou inchado, pastor, não tenho o que fazer, é a vida inteira com esse sofrimento. Você que está acompanhando a gente ao vivo aqui, você, antes de começar a palavra, você viu o testemunho deste homem que contou que tinha um nódulo de 9 centímetros nos rins? Como que pode Deus ter curado esse homem? Um exame mostra um problema ali, um problema de 9 centímetros no rim e outro exame comprovando que não tinha nada. Quem faz isso? É Deus. Mas nós temos que saber esperar o tempo de Deus. Nós temos que saber que existe o tempo que Deus prepara para que tudo aconteça. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele está lá na onde a bênção vai acontecer, Deus já está à frente, Deus está anos-luz na nossa frente, Ele num piscar de olhos, é como diz, né, a palavra, é como na velocidade da luz, Ele é muito rápido, Ele está adiantado de nós. Nós só temos que acreditar na palavra, nós só temos que acreditar, crer naquilo que Deus está falando. Abraão postergou a bênção dele. Então quer dizer, não foi Deus. Posso dizer para você, seu problema não é que Deus não está te abençoando, é que você está passando os limites, você está rompendo os limites, você está fazendo o que Deus não pediu que você fizesse. Então 11 anos se passaram, esperasse mais 10, esperasse mais 20, mas não desse ouvidos a outra coisa, até que a palavra se cumprisse. E por fim, eu chego a você voltando em Gênesis capítulo de número 16, eu vou ler lá no versículo agora, versículo de número, aliás, é Gênesis 21, nós vamos lá, Gênesis 21, versículo de número 14. Chega o dia que o Isaac nasceu. O Isaac, Deus deu a graça, passou mais alguns anos, tá? Foram anos de espera, porque quando Abraão tinha 100 anos, então ele gerou, então a sua esposa Sara gerou o Isaac. E o Isaac nasceu. Quando nasceu o Isaac, olha o que o Abraão teve que fazer. Se isso fosse vontade de Deus, isso não aconteceria agora. Olha o que diz o versículo de número 14. Então, se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no caminho do deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente, e afastando-se a distância de um tiro, de um arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe a mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Deixa eu falar para você. Se a vida de Ismael, se a vida de Agar, se fosse o plano de Deus, ela teria que ser despedida? Imagine um pai tendo que olhar para o seu filho e falar: filho, vai embora.
E sabe o que eu penso mais? Imagine ele tendo de dizer para ele assim: filho, o pai vai dar um pedacinho de pão para você e um vasinho aqui, um jarro com água, para você ir no caminho, porque o deserto é quente e você vai ter fome. Se fosse comigo, meio-dia já tinha acabado o pão e a água. Imagine, por exemplo, que esse dia passou. A Agar, como sempre foi escrava, ela se assenta debaixo de uma árvore, deixa o menino, o Ismael, do outro lado e começa a chorar, dizendo: ai meu Deus, eu vou deixar meu filho sozinho porque ele vai morrer. A Bíblia fala que Deus avisa, dizendo assim: mulher, eu ouvi a voz do Ismael, eu vi a dor que ele está passando, levanta a tua cabeça e olha que na tua frente tem aí um poço. Às vezes nós estamos assim, a bênção está na nossa frente, a bênção já chegou, só que nós muitas vezes, por queremos cortar caminhos ou por estar desanimados com tanto sofrimento, pense você com uma criança, um jovem, sendo abandonado no deserto, sendo abandonado, desprezado. Quando isso acontece, eu fico pensando, era a vontade de Deus que Abrão tivesse este filho com Agar? Não era. Não era plano de Deus. Mas a vida em sua totalidade é do Senhor. E por isso Deus cuidou de Ismael. Deus cuidou dele. Deus não esqueceu dele. Mas por que tem coisas que não aconteceram na sua vida ainda? Porque tem coisas que está demorando a acontecer. Porque você está fazendo tardar a bênção. Porque você baixou a cabeça e desanimou. Porque você cruzou os braços e está com sua paciência no limite. Talvez seja esse o grande problema seu. O seu desânimo está fazendo que outras pessoas desanimem também. Quando você coloca a sua fé em ação, você vê o milagre acontecer. Agora, quando você está desanimado, nada acontece. Quando Abraão teve o seu filho com 100 anos, passou-se então cerca de 25 anos desde a promessa, mas a promessa se cumpriu. E hoje somos abençoados em Abraão, em Isaac, em Jacó, Israel. Mas por que isso aconteceu? Porque ele teve que passar um preço pesado. Tem coisas que você não precisaria estar passando hoje se tivesse dado ouvidos a Deus lá atrás. Então, escute as palavras que esse homem, com a intenção melhor no coração, pregando para você tem. Fica com a palavra, volte para o caminho da palavra e Deus vai sustentar você e Deus vai guardar você. Como diz Hebreus, ainda que seja um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Deus não tarda, Deus envia a provisão no momento certo, mas você precisa dar crédito àquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Vamos fazer uma oração? Vou apresentar a Deus o copo com água. Você também no seu lar pode fazer o mesmo. Apresente ao Senhor a sua vida e entremos nesse momento em oração. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, eu venho ao Senhor apresentar, ó Deus, estes copos com água, crendo que o Senhor é poderoso para fazer, ó Deus, o impossível tornar-se possível. A Tua graça tem manifestado, ó Deus, em nosso meio, visivelmente temos visto o Teu poder. A Tua palavra diz, ó Deus, que todas as pessoas que dão crédito à Tua palavra, todos os que vierem ao Senhor, eles não terão falta de nada. Se há falta para esta pessoa de saúde, se há falta de fé, falta de alegria, se há falta, meu Pai, até mesmo da motivação para voltar a buscar a Deus, eu te peço, acrescente a essa pessoa. Dê a ela, meu Pai, a palavra, fortaleça a vida dela, para que se posicionando diante do Senhor, ela possa ver o milagre acontecer. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que estas águas, ó Deus, tenham uma unção para curar os enfermos, para libertar os cativos. Uma unção, meu Pai, que vai agora em direção ao doente, aquele que está enfermo, aquele que está acamado,
aquele que está numa UTI. Jesus, visita esta pessoa agora. Visita esta pessoa que está com Covid, essa pessoa que está com bronquite, asma, essa pessoa que está com pneumonia. O tempo, meu Deus, quando ele muda para essa pessoa, meu Deus, há uma dificuldade tremenda, dificuldades respiratórias. Entra em ação agora, Pai. Entra com o teu poder, ó Deus, livrando essa pessoa da rinite alérgica. Meu Deus, livra esta pessoa da gripe, meu Pai, da asma. Livra essa pessoa da pneumonia, da bronquite. Jesus, essa pessoa que tosse e esse mal não passa. Essa coriza. Jesus, livra essa pessoa. Coloca o teu poder nesta água. E ao beber desta água, Pai, sejamos todos curados, livres. Porque o Senhor diz na tua palavra: credes no Senhor e estareis seguro. E eu creio, Pai, creio na tua palavra, como diz Atos 19, versículo 11. O Senhor diz: pelas mãos de Paulo, pelas mãos dos apóstolos, o Senhor fazia maravilhas extraordinárias. Faça, meu Deus, uma maravilha. Faça, Jesus, que nós possamos contar a grandeza do teu nome. E mostramos, ó Pai, tua graça, porque o Senhor nos visita. Vai, Jesus, de encontro daquele que está com pedras nos rins, aqueles que estão com problemas nas pernas, problemas ósseos, problemas musculares, problemas de circulação. Meu Deus, a pessoa que está com trombose, Jesus, entra agora, meu Deus. Entra com o teu poder. Não permita, meu Deus, que o médico precise fazer o procedimento de amputação. Não deixa, Jesus. Faça, meu Deus, que novamente essa pessoa possa ter o sangue voltar a circular normalmente. Em nome de Jesus, ó Deus, que o mal que está tentando chegar ao coração para promover um infarto nessa pessoa, meu Deus, limpa as veias coronárias. Limpa, Jesus, e promova, meu Deus, a libertação dessa pessoa. E que, segundo sua palavra, nós vamos ser testemunhas do Senhor em Jerusalém, em Samaria e até mesmo aos confins da terra. Levemos a tua palavra em nome de Jesus. E nós que cremos dizemos: eu creio, Jesus, eu creio, Pai. E assim beba desta água e seja livre em nome de Jesus.